Gravação iniciada. Então, pessoal, vamos continuar lendo essa pauta agora da tarde, 17 de março. Item 56 agora, doutor Lisandro, relator, primo Tedesco. Acho que reflete no 57 e no 58 também. Acho que a gente não apreciou, né? Então, atualizando, primo Tedesco aí. Senhores, eu vou me permitir, se me permitem, resumir. Esse caso é exatamente o caso anterior, onde o contribuinte pede um crédito e retifica a DCTF e não anexa documento. Só que a DRJ foi enfática. Eu colei uma parte aí do acordo da DRJ, foi enfática quanto à necessidade de documentos. Então, aqui eu estou negando o provimento, considerando que houve a retificação da DCTF e não houve a anexação de comprovação para a mudança do débito, ou seja, para a origem do crédito. Vou só abrir aqui. Se alguém já tivesse aberto, diria para fechar, porque eu modifiquei eu apenas anexei a parte do acordo da DRJ, em que constava esse destaque para que fosse anexado documentos, deveria ter sido anexado, e isso não aconteceu. Então, meu voto, presidente, é por negar provimento ao recurso. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ótimo, esse aí eu nem tenho dúvida, Lisandro. Já. Deixa eu só abrir para aqui. Para recuperar o tempo. Está abrindo aqui, só um instante. Tá bom, eu estou pronto para votar. Alguém tem algum esclarecimento, pessoal? Então, eu vou colher os votos, doutora Giovana, o doutor Lisandro está negando provimento ao recurso. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutor Ornelas. Também acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator também, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, item 56, que tem reflexo nos 57 e 58, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, vamos agora ao 59 da pauta, e relatoria da doutora Giovana, recorrente CNO-SA, interessado em Fazenda Nacional, mas que houve uma resolução já, e também é PERDECOMP, mas houve uma resolução anterior, de março de 2020. A doutora Giovana pode relatar melhor. Item 59 e CNO-SA. Tá, eu vou pedir, essa resolução fui eu mesma que já era relatora no processo, ele voltou para mim, eu vou pedir para vocês acompanharem no voto. Na verdade, é um pedido de restituição em papel de imposto de renda retido na fonte, mas é antiga, do ano calendário 2000, acumulado com pedido de compensação. E aí, a questão toda, eu vou tentar resumir para vocês, é que ele pedia o fonte em papel, o despacho decisório indeferiu o pedido porque ele entendeu que o saldo negativo daquele ano calendário, do ano calendário 2000, já tinha sido requerido em outro processo. Aí, na manifestação de inconformidade, ele diz, não, eu estou pedindo só o que eu paguei a maior nesse fonte aqui,
que eu não incluí na posição do saldo negativo do outro pedido de compensação. Ele disse, eu por lapso, não incluí, e agora eu estou pedindo que eu paguei a maior aqui. O acórdão da DRJ alegou que não tinha provas da retenção, que é fonte, e do oferecimento à tributação. Então, ele não questiona se era possível ou se não era. Ele diz, olha, esse fonte aqui, de qualquer forma, você teria que provar a retenção e... desculpa. Você teria que ter provado. Então, quando ele chega no recurso voluntário, ele trouxe provas da retenção, do oferecimento à tributação. E aí, naquela época, quando eu pedi quando a turma, né, pediu a conversão em diligência, pediu, inclusive, para verificar se, de fato, aquele fonte não haveria sido aproveitado para compor o saldo negativo que estava sendo analisado em outro processo. E aí, eu vou aqui, vamos para o voto. O recurso dele, ele traz uma preliminar de nulidade, de que a decisão da DRJ não aprofundou, não analisou as provas, e eu estou rejeitando essa preliminar de nulidade, na verdade, porque eu digo, olha, a DRJ, ela analisou as provas, de fato, ela não houve uma omissão, só que ela achou que a prova não era suficiente. Então, na verdade, isso aqui se mostra mais uma discordância em relação à valoração da prova, tá? Então, a DRJ indeferiu, aí a própria recorrente, ela coloca aqui, é de se observar que a própria recorrente reconheceu que algumas informações trazidas podiam não estar claras. Então, ele realmente trouxe uma coisa meio complicada e a DRJ disse, olha, isso aqui não é suficiente. Então, eu estou rejeitando essa preliminar de nulidade, dizendo que é uma questão de valoração da prova e que a turma recorrida entendeu que os documentos trazidos aos autos não demonstravam inequivocamente a existência de direito creditório. Tá? No mérito, trata de pedido de restituição de fonte, referente ao calendário 2000, acumulado com pedido de compensação, o primeiro constante desses autos e o segundo protocolado no outro processo que está pensado a esse. O pedido de restituição foi indeferido na unidade de origem, pois entendeu que o crédito que a empresa alega ser detentora relativo ao saldo negativo do calendário 2000 foi objeto de análise nesse outro processo final aí 2041, no qual foi proferido despacho decisório cuja cópia está anexada nos autos, em que não foi reconhecido o direito creditório pleiteado. A empresa apresentou manifestação e procurou esclarecer que o crédito de fonte, objeto dos presentes autos, não havia sido utilizado para compor o saldo negativo do ano calendário 2000. Informou que deixou de incluir esses valores por lapso manifesto. Naquela ocasião, apresentou documentos que aprovaram o alegado. A DRJ julgou improcedente, sob o fundamento de que não havia nos autos prova da alegação do fonte incidente sobre rendimentos auferidos do ano calendário 2000, que não teria sido computada na apuração do RPJ daquele ano, cujo saldo redundou negativo. Acrescenta que, para que restassem comprovados os fatos alegados, seria imprescindível que a interessada juntasse aos autos os comprovantes de toda a retenção de imposto sofrida, cópia de seu diário ou razão, nos quais tivessem sido feitos os respectivos registros contábeis. Para contrapor as razões da DRJ, a recorrente declara que apresentou cópia de todos os informes de rendimentos que comprovam a efetividade das retenções, que ensejaram o pedido de restituição que deu aso ao presente processo, que tais documentos comprovam que o crédito pleiteado nesse processo não se confunde com o objeto dos processos final 2001-41 e 2003-57, bem como que a recorrente não considerou em sua DIPJ a integralidade das retenções na fonte ocorridas no período, tendo sido necessária a apresentação de pedido de restituição complementar. Anexo aos informes de rendimentos, que na verdade ele dizia que tinha tido a retenção, mas não tinha o comprovante de rendimento em si, ele conseguiu juntar. Anexo aos informes de rendimento que instruíram os demais pedidos de restituição, corroborando a alegação de que não há requerimento de restituição em duplicidade. Relata ainda a dificuldade em obter a escrituração contábil dentro do prazo para interposição de recurso, todavia, a parte da documentação já obtida está relacionada aos processos 2003-57, 2001-41 e 2001-27, que são outros pedidos que ele tem de compensação, e coloca-se à disposição para juntar os documentos adicionais. Aí eu
Verifica-se que a recorrente fez juntar o presente apelo ao recurso voluntário os seguintes documentos: planilha esclarecendo os valores de fonte relativos a cada processo e aquilo que foi declarado em DIPJ, planilha com consolidação das retenções, comprovante de rendimento e cópia do livro diário. Tendo em vista a apresentação de novos documentos para contrapor as razões da decisão recorrida, consoante o artigo 16, parágrafo 4 do decreto, esse colegiado, sobre outra composição, decidiu converter o julgamento em diligência para confirmar se o fonte que compõe o crédito pleiteado nesse processo, confirmar a retenção na fonte do crédito que compõe esse processo, verificar se o fonte objeto deste pedido de restituição não foi utilizado para compor o saldo negativo do ano calendário 2000, levar em consideração o resultado final do processo 2041, que pleiteava a compensação de saldo negativo do ano calendário 2000, verificar se a receita correspondente ao imposto retido foi oferecida à tributação e, ao final, elaborar relatório e intimar o contribuinte. Aí a autoridade elaborou uma informação fiscal através da qual confirma parcialmente a retenção na fonte, reconhecendo o valor de 160 mil de um total reivindicado de 365 mil, conforme tabela abaixo. Aí, da comprovação da retenção do pleiteado, 160 mil. Em relação à comprovação parcial, aquilo que ele comprovou, né, a retenção, a recorrente, ao se manifestar acerca do relatório de diligência, ele afirmou que estava fazendo esforço para comprovar o restante. Então, isso aqui eu nem considerei, né? Enfim, ele não comprovou e agora não tem mais diligenciar. Questionado se a retenção na fonte pleiteada como crédito nos presentes autos teria sido utilizada para compor o saldo negativo do ano calendário 2000, o qual foi objeto de pedido de compensação em outro processo, a autoridade esclareceu que, após cuidadoso exame dos dados constantes da DIPJ, afirma-se com razoável segurança que as cifras de imposto de renda descontado na fonte objeto destes autos não integram a apuração do saldo negativo do ano 2000, e acrescenta que, cotejando as tabelas constantes do processo final 2001-41 com as tabelas desse processo, é possível asseverar com plena convicção que as rubricas são absolutamente distintas, embora o desconto tenha ocorrido no mesmo lapso temporal, a saber, o ano calendário 2000. Consequentemente, o sujeito passivo relacionou uma parte do tributo descontado nesse processo e outra parte no 2001-41. Logo, não se detectou duplicidade quanto a esse aspecto. Quanto ao quesito de comprovação do oferecimento da receita à tributação, assim se manifestou a autoridade fiscal. Tal assertiva repercute no item D da diligência em apreço, no qual o CARF requer que se verifique se a receita vinculada foi tributada. Com a devida vênia, e salvo o melhor juízo, considera-se tal medida despicienda, foi o que disse o auditor fiscal. Ele diz o seguinte, que logo em virtude dos princípios da celeridade e eficiência processual, bem como economicidade, uma nova auditoria contábil e fiscal não será realizada porquanto é bastante provável que prevaleça o argumento do sujeito passivo relativo à tributação das receitas. Isso porque, naqueles outros dois processos que tratam do saldo negativo, já tinha sido feita a auditoria nesse sentido e comprovado o oferecimento à tributação. Aí o auditor fiscal achou que não precisava, porque era razoável presumir que foi tributada. Ao encerrar o relatório, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência de direito creditório, no relatório conclusivo dele, enfatizando que o imposto de renda retido na fonte não configura um pagamento indevido a maior e frisou a distinção entre imposto de renda retido na fonte e saldo negativo. Pois bem, após a realização da diligência, resta inquestionável a comprovação da retenção no valor de 160 mil. Embora o contribuinte declare estar evitando esforços para trazer mais provas aos autos, entendo não ser mais cabível, uma vez que o processo não pode se prolongar indefinidamente. Há de se ter marcos temporais e prazos para a produção de provas. O sujeito passivo teve várias oportunidades, mas não logrou êxito em comprovar toda a retenção na fonte. Logo, nesse ponto do julgamento, não cabe mais dilação probatória. Também restou pacificado que os valores objeto do pedido de restituição nos presentes autos não foram utilizados para compor o saldo negativo do ano calendário 2000, objeto do processo final 2041.
Por fim, quanto ao oferecimento à tributação da receita correspondente, a autoridade fiscal considerou a medida desnecessária e acrescentou que, em razão do desfecho dos processos 2005-23 e 2041, seria bastante provável que prevalecesse o argumento do contribuinte. Nesse ponto, é importante frisar que o contribuinte anexou livros contábeis para comprovar o seu direito creditório. Por sua vez, a autoridade fiscal não contrariou a prova trazida aos autos e se eximiu de ratificar se os valores foram ou não oferecidos à tributação, mas considerou que provavelmente foram oferecidos à tributação. Seria de se esperar uma declaração de certeza por parte da autoridade fiscal, mas que o direito creditório, para que o direito creditório fosse reconhecido. Considerando que o fisco teve a oportunidade de verificar a ausência de tributação da receita, mas não fez, sequer citou a insuficiência de documentos probatórios, considerando ainda a necessidade de eficiência e impossibilidade de prolongar o processo indefinidamente, considerando que a própria autoridade fiscal citou que fosse bastante provável que prevalece o argumento do contribuinte, considero procedente o argumento do contribuinte no sentido de que a receita correspondente à retenção foi devidamente oferecida à tributação. Esclarecidas essas três premissas que considero fundamentais para o reconhecimento do direito creditório, quais sejam comprovação da retenção na fonte, oferecimento à tributação, comprovação que estes valores não foram pleiteados em outro processo ou um saldo negativo, peço vênia para discordar da conclusão do relatório fiscal da inexistência de direito creditório. Primeiramente, tem-se que destacar que tratou de um pedido de restituição de fonte em papel referente ao ano calendário 2000, para o qual foram atrelados pedidos de compensação. Concordo com a autoridade fiscal que imposto de renda retido na fonte não se confunde com saldo negativo e que deveria ser utilizado para compor o segundo, para fim de compensação com imposto apurado em períodos subsequentes. Não obstante, também não pode deixar de ser reconhecido o direito creditório decorrente não de pagamento indevido, mas sim de pagamento a maior do imposto de renda, pelo simples fato de que o contribuinte deixou de incluir este no saldo negativo do período, quando ele logra êxito em demonstrar tal fato. Não existia impeditivo legal para que o contribuinte pleiteasse, através de formulário, restituição de fonte por pagamento a maior referente ao ano calendário 2000. Sendo assim, há de ser reconhecido um direito creditório no valor original de 160 mil e homologadas as compensações até o limite do crédito pleiteado. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito creditório no valor original de 160 mil e homologar as compensações até o limite do crédito pleiteado. É como voto. Não sei se vocês entenderam aí, tem alguma dúvida. Ele pediu o pagamento indevido ao maior, né? A grande questão que alguns podem não aceitar é que ele entrou com um pedido de saldo negativo lá em outro processo e aqui ele entrou com pagamento a maior de imposto de renda retido na fonte. Isso por quê? Porque ele não esqueceu de incluir na composição do saldo negativo naquele processo. Aí ele fez um outro processo só para esse pagamento. Não há duplicidade. Esse valor não foi, isso aí a autoridade fiscal confirmou, foi categórica. Ele não está querendo se ressarcir duplamente do fonte, entendeu? Tá, mas ele já tinha um processo onde ele pediu o saldo negativo, né? Tinha. É isso, né? Tinha, é esse final 2041. Aí, como ele, por algum motivo, não pediu lá, veio aqui e pediu como pagamento a maior um valor que é do saldo negativo. Que deveria ter composto o saldo negativo, mas não compôs. Entendi. Eu não aceito. Já vou Tá. Até porque tem questão aqui até de decadência do direito de pedir, né? Não sei se aqui é o caso, não estou falando aqui. Não é o caso de decadência, não. O pedido foi feito dentro do prazo de 5 anos. Isso aí está dentro do período. Não seria, mas seria diferente, né? Se a prova até que é diferente, os prazos decadenciais contam diferente. E podia ter estourado num, não ter estourado no outro. Entendeu? E também isso aqui não é pagamento indevido ao maior, né? Isso é uma antecipação que compôs o saldo negativo. Eu não aceito essa transmudação de direito creditório, nunca aceitei. Mas não, estou só falando, só esclarecer, só esclarecimento. Eu já sei como eu voto. Alguém tem algum esclarecimento adicional? Com relação a direito é mais fácil, né?
É entendimento mesmo, mas quando são os fatos, é outra história. Ô, Giovana, qual é o número mesmo disso aqui? 59. 59. Tá, obrigado. Eu participei desse julgamento ali. Sim. Doutor Dornelles, quer olhar mais um pouco? Não, eu já participei desse julgamento na correção diligente. Tá bom, então, doutor Dornelles, a doutora Giovana está dando por dar provimento parcial, reconhecendo a fonte que foi comprovada de R$160 mil. Eu acompanho. Acompanho. Doutor Dornelles, doutor Lisandro. Acompanho. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho a relatora, presidente. Então eu fico vencido, porque eu não aceito essa troca de direito creditório no pedido. Então ficou, por maioria de votos, dado provimento parcial nos termos do voto da relatora. É bom citar o valor, né, doutor Giovana? Botar aqui na ata, né? Ou não? Pode citar, porque está certo o valor. 160 mil, se você quiser copiar. É que eu acho que o doutor Dornelles gosta de citar, né? Ele gosta de botar o valor. Eu vou copiar, então. Vou copiar o dispositivo aqui do final, tá bom? Tá. Que é justamente o valor que foi reconhecido na diligência. Uhum. Deixa eu só anotar aqui. Depois eu termino. Pessoal, 60 já foi retirado de pauta, 61 nós já fizemos, aquele da Morbesa que foi, porque eu não conhecia o recurso, agora é o 62. Esse 62, então, tem em julgamento 62 do Ovo do Brasil Veículos, é um assunto novo, eu acho, não sei se já enfrentaram aqui, aquela questão da lei do bem de crédito de imposto de renda na fonte. Não sei se já foi enfrentado aqui. Eu vou só fazer uma breve exposição do processo, então está o 62 em apreciação do Ovo do Brasil. O que acontece? Existia um dispositivo legal que vigiu, acho que de 2008 a 2010, acho que foi isso aí mesmo, que era a lei do bem. Não sei se vocês se lembram disso, que tinha um benefício de crédito de RRF para todo mundo que remetia transferência de tecnologia, quem tinha que transferência de tecnologia com alguém no exterior, quando ia remeter para pagar efetivamente quem estava transferindo a tecnologia para cá, tinha um crédito, um benefício por gênero na fonte. Depois foi revogado em 2010, mas esse período aqui não tem questão de vigência, não. Ele estava vigente realmente. A questão toda aqui, o que é? É uma empresa que todo mundo conhece, é a Volvo Veículos, tem uma fábrica até aqui em Curitiba, efetivamente aqui no sítio. É uma empresa grande, efetivamente. A questão se foi feita prova, efetivamente, da efetiva transferência de tecnologia ou não. Uma outra discussão aqui, que é acessória, mas também é probatória em si, é a seguinte: existia ainda um requisito legal que, para a pessoa usufruir desse benefício de ter o crédito na fonte, ele teria que investir em algumas áreas incentivadas, aí o dobro do valor remetido, basicamente. É um dispositivo legal que estabelece isso. Então, tem uma outra comprovação que dependeria disso aí para ele poder usufruir do benefício. A CDEUMA se transcreve toda em função disso. Se tenta, ao longo do processo, o contribuinte tenta fazer prova e tal, mas, ao final, se concluiu que o que ele trouxe de prova, efetivamente, não era capaz de comprovar a transferência de tecnologia. Qual é o problema disso aqui, efetivamente? Existem os contratos de transferência de tecnologia que foram averbados no INPI, tá? Mas o que acontece? Na hora de efetivamente provar que a transferência de tecnologia foi efetivada, o contribuinte fez um monte de prospecto da linha de caminhões e veículos dele, e ele diz assim, e traz uma planilha de viagens dos funcionários. Uma planilha dos funcionários que não faz nenhuma vinculação a essa pessoa viajou para o projeto do câmbio, do caminhão tal, efetivamente. Então é isso que tem de prova aqui. Tem os contratos averbados, e quanto ao dispêndio, ele tem uma prestação de contas que ele encaminhou em MCT, quer dizer, olha, eu investi isso aqui no ano passado nessas áreas incentivadas, que é o ponto 2 da sessão probatória. Mas, então, a questão basicamente é essa, é saber se vocês acham que é suficiente. Então, ele diz, olha, é óbvio que houve a transferência de tecnologia,
porque senão eu não estaria vendendo caminhões com a tecnologia tão avançada assim. Houve a transferência, está aqui a planilha dos funcionários, a planilha dos funcionários que ele traz, eu vou falar dela aqui no detalhe de onde ela está, é uma planilha dizendo, olha, o funcionário A voou de Guarulhos para lugar do exterior, lugar do exterior para outro lugar do exterior, basicamente é isso. Mas então a seara basicamente é isso. O que seria necessário para se usufruir desse benefício? Aí tem a discussão probatória aqui, agora eu vou um pouco entrar nas provas dos processos, mas só esse é o pano de fundo aí desse ele está pedindo restituição desse valor e foi negado até essa instância aqui. Então, vou agora já entrar no relatório mesmo. Pedido de restituição folhas 3 a 11, crédito de imposto na fonte tem seu valor emitido anterior para de dezembro de 2008 a junho de 2010, quando estava vigente esse benefício fiscal. Se vocês quiserem olhar o dispositivo legal, é o 17, inciso 5 da Lei 11.196, e tem uma regulamentação no decreto 5798 também. O despacho decisório da restituição foi indeferido, não se reconheceu o direito que ele estava pleiteado. O contribuinte, cientificado do indeferimento, ele apresentou uma gestão de conformidade, e aí você traz aqui, efetivamente, eu trago aqui, se traz no processo, toda a relatória da DRJ é bem bom até aquela instância, efetivamente. Então, vamos lá. Ele apresentou 3 contratos de fornecimento de tecnologia base no INPI. O primeiro lavrado em 28 de 2008, com o Volvo Articular, que é uma das... Tem uma confusão aqui em algum momento de se achar que o beneficiário da remessa não eram essas empresas, mas era questão de tradução. Porque, na verdade, se pegar esse Lastwagen Articular lá em sueco, ele quer dizer Lastwagen Truck e o Articular Corporation. Então, na verdade, é Volvo Truck Corporation. Vai parecer outra corporação, não é a mesma, mas porque caminhão em sueco é Lastwagen e ônibus é Bussa. Aí, então, é Volvo Bus Corporation, Volvo Truck Corporation. Então, por isso que ficou essa cedema. Mas isso já foi superado. A DRJ já reconheceu que não tem problema de identidade de beneficiário da remessa e esses contratantes aqui. Então, os contratos tinham vigência de 5 anos. Aí tem as cláusulas contratuais aí, para vocês quiserem olhar, também tem 3 do relatório, dizendo que o fornecedor fornecerá assistência técnica, orientação técnica, efetivamente. Quando o receptor poderá enviar especialistas o pessoal da Suécia para cá, para a Volvo Brasil, e também tem uma cláusula aqui que permite ao receptor, que é a Volvo do Brasil, enviar funcionários especialmente para fazer treinamento na Volvo Suécia. Na Volvo Suécia, não, nessas 3 Volvos aqui, que são empresas do grupo Volvo na Suécia. Elas pagam na Bussa e a controle. São 3 divisões, porque, não sei se vocês sabem, a Volvo é muito forte em caminhões, ônibus, né, vocês veem, são pessoas de frota urbana e tem uma parte grande também que se vocês pegarem qualquer canteiro de obras de construção civil, tem escavadeira, efetivamente construção civil, tem muito equipamento deles também que são deles. Então, eles têm uma companhia para cada especialidade de linha produtiva. Então, ele diz o seguinte, olha, também poder mandar os engenheiros para lá, para algum tipo de treinamento relacionado a esses equipamentos, o caminhão, um ônibus, ou os componentes, né, desses caminhões, ônibus, ou equipamento de construção. E ele disse, na verdade, poderia ter um reembolso de técnico, mas na verdade, assim, basicamente, se vocês quiserem ler, é o contrato que estabelece efetivamente os custos e despesas entre essa Volvo Suécia, essas 3 empresas Volvo Suécia, e a Volvo Brasil para se transferir a tecnologia, um contrato. Agora, eu já vou entrar no... Como transferido desse objeto de contrato consistia na concessão de direito de uso de informações de tecnologia para fabricação e comercialização de produtos. E como forma de lidar com o cumprimento, o contratado forneceria ao contratante assistência técnica, segurando a orientação técnica necessária, mediante envio ao contratante de especialistas, bem como treinamento técnico de engenheiros do contratante, que é a Volvo Brasil, nas relações do contratado ou de sua designada. Então, esse era esse o objeto, aí que vem toda a CELEUMA, efetivamente. Então, se era esse o objeto, há que se provar a sua execução. Antes mesmo da verificação do pagamento e intenção do correspondente não tem, acho que, questionamento aqui acerca de se foi pago efetivamente um recurso, se houve ou não transferência para... Isso aí não tem nenhum tipo de controvérsia quanto a isso. A controvérsia, sim, é se houve a transferência de tecnologia efetiva, então, como a lei requeriria ou não. O contribuinte foi intimado a apresentar documentos todos os meios de prova, para comprovar que o objeto de transferência de tecnologia foi uma intimação até da própria autoridade tributária, não é DRJ aqui. Ele apresentou uma correspondência, anexando umas mídias, e o que ele botou na mídia, efetivamente? Especificações técnicas dos caminhões, aí equipamentos de construção civil, e dos ônibus. Aí ele traz 300 páginas, onde vocês vão ver, já tem um monte de
caminhão, ônibus, com acesso à especificação técnica, toda a linha da Volvo, uma especificação técnica que tem 300 páginas. Ele trouxe uns demonstrativos de 40 planos de viagem dos funcionários, são as planilhas, onde tem assim, o nome do funcionário, depois até eu digo a página para você. O nome do funcionário é o trajeto, é como se fosse um bilhete de embarque simplificado, mostrando o trecho que o funcionário voou. Só isso, efetivamente. Aí ele diz o seguinte, demonstrativos, eu segue o relatório aqui, alguns ficando apenas a região, sem se indicar sequer o país, motivo da viagem, as especificações, mas em geral de ordem técnica ligada à produção e como empresa visitada, a maioria com denominação voo. Aí, então, a autoridade tributária analisou essa documentação, entendeu que a documentação apresentada não possui elementos que de forma direta e indubitável relacionados ao objeto dos contratos, ainda que o resultado do objeto contratado pudesse ser os caminhões, equipamentos e o eixo de ônibus, incrementados com alguma tecnologia que ainda não tinha, ou seja, que se tivesse então tecnologia para ter uma melhoria, um improvement dessa linha Volvo aqui no Brasil, não basta, segue a autoridade tributária, não basta simples a apresentação dos prospectos e suas especificações técnicas. Das viagens, ele diz que os planos foram apresentados, ainda que tenham tido por objeto a aquisição de conhecimento, constituindo a transferência, não há como somente a partir deles firmar essa ligação. Ele disse que, olha, tudo bem, o funcionário viajou, efetivamente, mas não tem nenhum link para dizer que essa viagem dele à matriz ou ao exterior, em outros locais, efetivamente, fosse efetivamente ligada a essa transferência de tecnologia que se refere ao contrato do INPI. Ele conclui da seguinte forma, a autoridade tributária. Se a forma de cumprir com o objeto contratado consiste em fornecer ao contratante assistência técnica, assegurando a orientação técnica necessária, mediante envio ao contratante de serviços técnicos contratado ou designado, bem como treinamento técnico de engenheiros do contratante de instalações do contratado ou designado, é que se supõe a existência de um projeto ou vários, se para cada produto não fosse necessário, em face do qual solicitações ou designações específicas seriam feitas formalmente e fazendo referência à execução do contrato, tendo, por exemplo, o tipo de treinamento, sua finalidade, lugar de sua execução, sua duração efetivamente. Ou seja, a autoridade tributária entende que tem uma vinculação mais detalhada dessas viagens e, efetivamente, contratos com o que foi efetivamente feito, produtos efetivamente com o que foi acordado em contrato. Só as especificações e as viagens não seriam suficientes para fazer esse link. Então, aí ele diz, ele tenta veicular que ele diz o seguinte, olha, não considero admissível que contratos dessa ordem, com IRF da ordem de 25 milhões, com pagamento de 668 milhões de reais, considerando a alíquota de IRF, pudesse ter uma execução tão informal, ainda mais quando se pretende usufruir algum benefício fiscal. Aí ele traz essa questão da identidade, que isso aqui já foi superado, tá? Que na verdade era Volvo Buser, Volvo Last Wagner e Volvo Construction, quando na verdade era Volvo Bus Corporation, Truck Corporation, Construction Equipment, AB, aí na verdade, mas não, isso aí já foi superado, a DJ já aceitou, e também isso aqui foi, claro, um problema de tradução. Ele diz, então, não tem como, aí seguindo na linha de não tem como pela documentação apresentada se firmar a convicção de que o contrato foi executado, então com isso ele nega o benefício fiscal. Ele teria ainda que, aí eles entram no segundo fundamento para negar, que é a questão do investimento em dispêndios em pesquisa no país, seria 1,5 vezes o valor do benefício nas áreas da Sudene e Sudã, ou o dobro do valor do benefício nas demais regiões. Diz que foi transformado em dever esse compromisso, uma portaria 426, e aí ele traz aqui, vocês podem olhar aí nas folhas 372, 390 e 424, ele traz um formulário que é uma espécie de prestação de contas para fazer o Ministério de Ciência e Tecnologia. Dizendo, olha, eu efetivamente dispendi isso, é uma prestação de contas efetivamente. Ele acha que isso não é suficiente. Aí as outras condições que ele traça aqui são não usufruir de um outro benefício fiscal. Ele não podia ter excluído esses dispêndios do lucro líquido, para fingir a operação do lucro real, não fez, ele disse que não fez, isso também não tem controvérsia. E a outra coisa é que ele não podia ter efetuado deduções desse tipo, também não fez. Isso aí, quando a gente fez uma declaração, ele não, olha, nem deduzir do lucro líquido para fim de operação de IR, nem efetivamente efetuar deduções relacionadas a isso, através aí não tem controvérsia quanto a esses dois outros requisitos. Controvérsia tem quanto à prova do investimento em pesquisa no país e aquela questão da prova de efetivação dos contratos. Ele diz que, na verdade, outro ponto a considerar
aí que tem um outro dilema, que é o seguinte, é dependente um pouco dessa, que é a seguinte: o contribuinte ainda quer que incida juros Selic sobre esse direito creditório de fonte. Aí a Receita Federal disse, a autoridade tributária disse o seguinte: olha, não tem previsão legal para que eu incida valor sobre incida Selic sobre esse valor. E, na verdade, o contribuinte diz: olha, mas pelo INMI 300 isso aqui é uma restrição como outra qualquer, então caberia o juros Selic em si. É a última, mas é totalmente dependente disso. E depois a gente pode discutir se chegar à conclusão que o direito creditório é devido ao contribuinte. Eu acho que eu nem me manifestei quanto a isso, que eu já estou adiantando meu voto, eu não achei também suficiente a decisão probatória, mas para quem acha que a decisão probatória foi suficiente da Volvo, tem que enfrentar essa questão de se caberia ou não o juros Selic, uma vez que o dispositivo legal que estabelecia o direito creditório não fala nada, mas o artigo da IN fala que sim, efetivamente, e tem esse debate entre contribuinte e resíduo, se uma vez reconhecido o direito creditório, caberia juros Selic ou não. Então, ele indeferiu efetivamente, não reconheceu, tá aí o despacho, vocês querem ver isso aí, que tudo que eu relatei em breves linhas, tá na folha 1430 a 1441, foi na delegacia daqui de Curitiba, que é a jurisdicionante da Volvo, né? Então, ele é cientificado em 9 de 2015, o contribuinte foi por centro de prazo, apresentou tempestiva manchada de conformidade, aí ele começa efetivamente a falar: olha, eu sou fabricante de caminhões, grandes equipamentos de construção, realizo investimentos pesados em transferência de tecnologia, você mantém minha posição de destaque mundial na área, efetivamente. Ele se mantém no topo da lista dos grandes marcas mundiais. Você está dizendo que é uma empresa de grande projeção nesse setor que ele atua. Né? Ele diz, na verdade, que no censo rol desses desembolsos que ele faz para se manter no topo da área em que atua, ele fez investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e nessa rol de pesquisa e desenvolvimento tem uma rúbrica que seria os pagamentos realizados para empresas ligadas, que é a controladora situada na Suécia, inclusive, como quadro de contrato de rocha firmado para transferência de tecnologia desenvolvidos efetivamente. Seja um contrato de rocha firmado para transferência de tecnologia da Volvo Suécia para a Volvo Brasil, efetivamente. Então, ele diz que faz jus a pagamentos de incentivos, e aí começa a rebater um pouco os pontos que levaram a autoridade tributária a não reconhecer esse direito creditório. Ele diz que a portaria 4/2011, que é citada, não poderia ser usada como estabelecedora de obrigações para ele, porque foi depois do que a lei já estava em vigor, depois que ele fez a remessa. Vocês vão ver que, na verdade, essa portaria só reproduziu o requisito que já estavam na lei em si. Então, esse argumento eu não acho muito relevante. Ele disse que, na verdade, a demonstração está parada pelos contratos, se apega muito dos contratos, que realmente mostra os altos contratos e houve a verbação no INPI irregular desses contratos. Ele disse que, na verdade, teria uma diferença de valor, que depois ele abre mão desse diferente de valor, uma diferença de PETAX, e diz: olha, depois do recurso voluntário, vai dizer: olha, quando a diferença de valores, como é irrisória efetivamente, eu não vou mais discutir isso, quando a gente fala esse recurso, isso também não é relevante para você. A identidade, que já foi resolvida, ele disse que, na verdade, explica a questão da tradução, e na correção do valor crediário, ele disse a verdade: olha, a INMI 300 disciplina toda, e qualquer forma de restituição e ressarcimento, caberia ser. Então, ele queria que fosse conhecida a presença de conformidade, fosse dado provimento para pedir reforma de parte decisória e homologar de restituição. A DRJ Brasília analisou o pedido, voltou a negar, efetivamente, deu improcedente a manutenção de conformidade do contribuinte. Ele disse que, na verdade, entra na questão de base de cálculo, que, na verdade, agora não é mais, acho, questão aqui de valoração, efetivamente, mas ele diz o seguinte: olha, o crédito de imposto na fonte é importante, somente poderá usufruir para o prejuízo com os dispêndios no país, ou seja, ela rejeitou também que os instrumentos probatórios aqui dos autos sejam suficientes para comprovar que houve o dispêndio legalmente requerido, efetivamente. Diz que incumbiria o sujeito passivo a demonstração da composição de ciência do crédito, evidentemente, que poderia efeito de certeza. Daqui ela vai entrar na questão que, na verdade, também deveria ter uma instrução probatória adicional. Eu acho que não é suficiente. Na verdade, o acordo da NJ é muito mais sucinto quanto a análise probatória. Eu acho que tem um parágrafo tal que ela rejeita essa questão dos componentes, disso que ele trouxe, que, na verdade, é um monte de prospectos de caminhões e equipamentos de construção e ônibus. Isso que tem nos autos. E fora plano de viagens também. Eu vou relatar isso. Cientificado, então, contribuinte dessa improcedência, apresentou tempestivamente o RV. Ele diz, na verdade, olha, aí sim, agora eu vou entrar mais em detalhes no relatório, que são o que a gente nos interessa aqui. Em relação à divergência apurada na porção das recolhidas, os estados 4 produzidos foram 47 por decisão, o estatus de quantia irrisória da multa da restituição pleiteada,
considera desnecessário estender comentários acerca desse tema. Então, na verdade, eu estou entendendo que ele já acedeu a essa discordância por ser irrisória, efetivamente. Ele diz que, na verdade, considerando o interior da versão recorrida, verifica-se que o indeferimento da restrição sustenta que as provas não seriam suficientes para o comprometimento do julgador quanto ao efetivo cumprimento do objeto dos contratos, firmados pela empresa no exterior. Ele reproduz o artigo 17, que é o que dá margem a que ele tivesse pleiteado esse direito creditório, reiterou que a portaria 426 foi editada depois do dispositivo efetivamente, e entrou em vigor 8 meses depois que o pedido de restrição foi protocolizado, e assim, posteriormente, a remessa também. Então, ele, primeiramente, no primeiro item, ele rechaça que a portaria possa produzir efeitos retroativos. Ele diz que, ainda assim, cumpriu os requisitos da portaria, mesmo que se entenda diferente, ela não pode produzir efeitos retroativos. Ela aí cita, ressalta que anualmente esteve obrigada a prestar contas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tal como as comprovadas conforme documentos anexados aos autos. Vocês vão ver essas prestações de contas, são os relatórios grandes, assim, foi 88 e seguintes, efetivamente. E ele diz que não representa mero compromisso, mas sim uma declaração de verdade, porque os fatos sempre se referem a períodos de apuração anteriores, ou seja, ele, num demonstrativo de 2009, prova que despendeu em 2008, em 2010, prova em 2009, ou seja, são sempre se referentes aos calendários pretéritos, com isso não é nenhum tipo de promessa. Ele está só mostrando que efetivamente investiu conforme legalmente demandado. Então, ele disse que, na verdade, esse documento é a prova inequívoca. Por que ele entende assim? Porque ele declara os projetos envolvidos no país, declara, nos termos do previsto lei, o montante de valor despendido de pesquisa e desenvolvimento no país, que diz que foi de 41 milhões só em 2008, e ele diz que é o único requisito legal para comprovar o dispêndio de pesquisa e desenvolvimento, tal como previu o artigo 1º da portaria 4.2000 e 2000. Então, ele acha que com esse documento aí ele entendeu efetivamente. E aí cita que, além de ser um documento público, por subvenção da privacidade, aí começa a dizer o seguinte: também houve validação desse documento, outro ponto que ele cita, pelo MCT, porque diz que não concordando com as informações que constam de documentos, poderia ter solicitado esclarecimentos e não o fez, enquanto que a Receita efetivamente acedeu indiretamente a esse dispositivo. Ele disse que não deduziu, acho que não poderia deduzir, mas ele disse o seguinte: quando eu indiquei na DIPJ os dispêndios de pesquisa e tecnologia, eu indiretamente estaria acedendo a esse demonstrativo como boa prestação de contas desse dispêndio adicional que a lei exigia dele. Aí começa a falar das viagens, diz que as viagens são feitas para treinamentos dos empregados deles aqui para aplicar as tecnologias no país, não são a única prova, é apenas um dos tipos de dispêndios realizados. Ele diz: havendo inúmeros outros tipos de dispêndio formados no formulário e para os documentos, tais como notas fiscais, folhas de pagamento, não tem nada disso nos autos. Então, eu vou até falar nisso um pouco no voto. Ele cita aqui, mas não tem nota fiscal, folha de pagamento, não tem nada disso. Ele diz que criou esses dispêndios, mas não traz aos autos. Então, ele diz que não há como se falar essa falta de comprovação dos dispêndios. Então, com isso aí, acha que esse requisito legal ele cumpriu efetivamente. E tem aí, agora já em diante, ele diz que com a redação do contrato, ele reiterou simplesmente tudo que apresentou na justiça de conformidade. Ele disse que apresentou dezenas de documentos com a natureza dos desembolsos. Ele disse que, aparentemente, essas especificações técnicas dos caminhões, dos ônibus, seria suficiente para documentar esse dispêndio em PID, e, assim, também seria capaz de demonstrar que o objeto dos contratos foi integralmente cumprido. Então, na verdade, ele acha que tudo que ele anexou aos autos é suficiente para fins de comprovação dessa efetiva transferência de tecnologia, para se discutir aqui. Ele diz que não tem outra razão a justificar essas viagens, as fábricas das contratadas, senão a absorção de conhecimento para produzir no Brasil veículos da tecnologia desenvolvida na cidade. Toda essa ideia é essa. Se está se transferindo a tecnologia através de um progresso dos caminhões aqui vendidos, com a tecnologia desenvolvida na cidade pela matriz, incorporada aqui, segundo alegado pelo contribuinte, ou se isso aqui caberia de uma prova mais específica. Ele diz que não se pode exigir prova impossível, porque os documentos aptos são plenamente aptos, os documentos apresentados são plenamente aptos a comprovar a efetividade dos desembolsos, faz uma linha de tempo envolvendo a evolução de um dos produtos da empresa, e diz: olha, está vendo esse caminhão aqui, ele era dessa forma, aqui passou a ser, aí fez uma linha de tempo de evolução do produto, e diz que, na verdade, todas as tecnologias são resultado de uma transferência de tecnologia da matriz para ele, efetivamente. Então, essa evidenciado que o desenvolvimento de produtos contempla inovações desenvolvidas no exterior. Ele ainda se dispõe aí tem um pedido subsidiário de produzir qualquer provas adicionais, diz que não foi apontado nem pelo auditor, nem pela DRJ qual seria a prova, para ele provar essa efetivação do contrato, e também não realizaram qualquer tipo de diligência. Então, ele enfatiza a possibilidade de achar os autos de diligência,
para que a autoridade fiscal possa verificar em loco que os investimentos foram realizados e os contratos integralmente por fim. Ele reitera os argumentos tecidos contra a questão do Selic, diz que é uma restituição que estaria albergada pelo artigo 83, efetivamente, da IN 1300, então é hipótese de restituição, então caberia que os juros Selic sobre o montante. Então, é isso, basicamente, é o último argumento dele. Então, ele quer que se conheça o recurso seja conhecido e provido, para que, ao reformar a decisão recorrida, homologue os pedidos de restituição, desse montante aí, que era esse montante de crédito e refund também. A restituição apurada, ele traz aqui uma conta, efetivamente, só reproduzir o pedido dele aqui. E sucessivamente, aí, se não for entendido, baixa-se os autos em diligências, em diligência, para que a autoridade fiscal verifique em loco o comprador objeto desse contrato. Bom, pessoal, esse basicamente o relatório, estou aí à disposição para esse esclarecimento, acho que é um assunto novo, mas a questão basicamente é se houve o efetivo com transferência de tecnologia ou não, ou seja, o cumprimento do objeto dos contratos, de forma que ele pudesse ser restituído desse valor que se estabelecia como crédito de imposto de renda na fonte. Esse aqui é o X da questão. Eu vou passar o voto, então. Esse colegiado já apreciou a matéria. Eu fui relator de 3 processos da Nestlé. Essa questão é mais probatória, né? Sim. E me parece, pelo que você falou aí, ele não trouxe as provas para fazer uso dessa lei do bem, né? Eu tento, esses processos são mais longos, assim, eu vou até passar agora um pouco mais da prova. O que eu tento fazer? Eu tento pegar tudo que tem de prova aqui e botar pronto para o colegiado analisar. Então, eu começo assim, quando a análise é tempestiva, conheço, mas aí, como a gente entrou nisso aqui, olha só, feita a digressão, verifico que a discussão se resume à alegação de divergência de identidade, efetivamente já foi superada, efetivamente. Então, o que a gente ficou basicamente aqui, comprovação da efetiva transferência de tecnologia, idem mais conta a comprovação do 9.1, realização de dispêndios, 9.1b, o meu voto, e tem a ausência de previsão de correção dos valores, se a gente chegar à conclusão aqui de que está devidamente comprovado efetivamente. Bom, aí no item 10, eu acho que é o X que eu quis chamar a atenção, eu listei nos itens A aí, tem tudo que foi trazido pelo contribuinte aqui. Tudo que eu consegui achar que pudesse ter vinculação a essa efetivação de transferência de tecnologia ou ao dispêndio em áreas incentivadas ou outras regiões do país aqui. São as duas questões probatórias do usuário. Então, vamos lá. Os elementos probatórios são contrato de fornecimento entre ele e as 3 empresas da Suécia. Está na página 26 a 64, eu acho que repete 324, 341, 307 a 323 e 342 a 358, efetivamente. Esses são os contratos que foram averbados no INPI. Comprovante de arrecadação do montante que foi remetido, está nas folhas 65, 81 e 160, 174. Aqueles formulários que eu falei para vocês, que são aquela prestação de contas do Ministério da Tecnologia, estão nas folhas 87 a 55, 361 a 372, 373 a 391 e 392 a 425. Tem as faturas, efetivamente, que deram aquela margem de... A fatura está no nome de um, aí, na verdade, o contrato está em nome de outro, efetivamente. Então, nas folhas 187 a 190, a primeira, 191 a 196 e 201 a segunda, e a outra 197 a 200. Tem o contrato de câmbio das remessas, né, ele falou que foi mandado para fora título de royalties por conta da prestação de assistência técnica. Está nas folhas 202 a 306, todos os, efetivamente. E tem uma memória de cálculo. O que é essa memória de cálculo, vocês quiserem olhar? É assim, aí fala, eu tive uma venda líquida de caminhão de tanto. Venda, custo, venda líquida. E ele calcula em cima das vendas líquidas no royalties a ser remetido. É isso. Para chegar no valor do contrato de câmbio, é 5%, eu acho, das vendas líquidas sobre os produtos. Então, aí ele traz essa memória de cálculo em 2 páginas, aí 359, 360. Aí o que eu digo, que ele diz que o que seria a grande prova de efetivação do contrato seria essa folha 4.3.730, que são as projeções técnicas dos caminhões. Aí tem as cartinhas do INPI, isso talvez, eu não sei se isso pode ser relevante para alguém, mas nessa cartinha do INPI é engraçado, tem está tudo descrito, efetivamente, como seria essa transferência de tecnologia em detalhes. Só que o problema é o seguinte, essa carta é prévia à celebração do contrato ser averbado. Se foi cumprido ou não, essa sim eu cheguei à conclusão que é uma mera intenção.
Mas, assim, se ele tivesse feito a comprovação do que está escrito aqui na carta justificativa, talvez a gente pudesse aceitar. Essa carta justificativa, vocês veem um detalhamento bem... Aí tem bem claro que onde é que vai ser transferido tecnologia, em que produtos, efetivamente. Pelas 731, 759, 760, 796, 797, 818. Porque o que acontece? Para o INPI, ele detalhou bem claro o que seria essa transferência de tecnologia. Mas na hora de fazer o cumprimento para a Receita, no meu entender, ele não conseguiu fazer uma demonstração tão detalhada assim, que seria necessário, ainda mais tratando de restituição tributária. Aí traz as planilhas, se vocês olharem as planilhas, vocês vão ver que é meramente as planilhas de viagens, funcionário tal, foi do aeroporto tal para tal, está na 823-1906, e aí tem as declarações de imposto de renda, acho que até para fim de comprovar que ele não deduziu, ou que até que ele diz, olha, o dispêndio estava aqui, efetivamente, então eu provei que fiz o dispêndio, nas folhas 919 a 1429. E é isso, pessoal. Ele não trouxe mais nada em sede de recursão, é tudo isso que você vê. Você vê que a lição probatória toda se acaba na página 1429, por aí, na verdade, o despacho já é 1430, não teve nada de novo em recurso. Então, agora eu vou, efetivamente, votar, né? Vou passar o voto. Vamos lá. Da análise de referidos elementos, no item 12 agora, tá? O item 10, efetivamente. Deixa eu ver aqui. Tá. O 11 eu fiz só um apanhado do que era relevante para mim. Vamos começar do 11, então. Da análise dos referidos elementos de prova, seria que os únicos aos quais se poderia atribuir alguma vinculação efetiva à realização dos contratos através de tecnologia de folhas, que são os contratos 26 a 64, 324, 341, 307, 323, 342 e 358, e ao cumprimento dos requisitos legais para a fruição do benefício, que seria aquela questão do dispêndio nas áreas incentivadas ou em outras regiões, mas no país, necessariamente, eu fiz um filtro já. São as especificações técnicas dos produtos, que ele disse que seria grande prova a respeito da incorporação de tecnologia nos produtos no Brasil, as cartas justificadas ao INPI, que eu citei para vocês, que eu falei agora há pouco, as planilhas de viagem, e tem os formulários do Ministério de Ciência e Tecnologia, que, teoricamente, prestariam contas do dispêndio no país em pesquisa, efetivamente. Bom, da análise dos referidos elementos, eu também me lembro a autoridade de julgador de primeira instância constitui sua insuficiência para fins de comprovação da efetiva de tecnologia, na medida que, agora eu vou fundamentar porque eu também julguei insuficiente. As cartas justificativas se referem a de tecnologias realizadas no momento futuro, como eu citei para vocês aqui, com o fulcro dos referidos contratos, estão sendo averbados, assinado estabelecendo de comprovação que houve efetivamente a efetiva realização das transferências posteriormente. Essa é a primeira restrição que eu tenho, essa carta justificativa poder servir como elemento de prova. Eu acho que eu teria que ter uma correspondência detalhada, agora no 12B, entre os produtos especificados do 431, que são todos aqueles caminhões, equipamentos de construção e ônibus, ou alguns de seus componentes aos montantes de royalties remetidos. Ele não faz essa vinculação, não diz, olha, ele nem prova naquela planilha em que ele faz a venda líquida e calcula o royalties a ser remetido, ele nem prova que, na verdade, as vendas eram desses caminhões que ele prova, que ele traz o prospecto em si. Nem essa vinculação tem. Vendas líquidas, calculei efetivamente. Ou seja, não tem nenhum tipo de vinculação entre esses produtos, efetivamente, e a transferência de tecnologia realizada em si, durante os períodos que ele busca usufruir do benefício, e ainda o detalhado em vinculação individualizada às vontades de venda líquida que já foi utilizada, efetivamente. E eu acho que tudo isso aí, efetivamente, eu teria que ter suportado com documentação hábil e idônea, efetivamente. Então, na verdade, ele não trouxe nenhum tipo de vinculação entre os produtos e as remessas em si, e nem entre as vendas líquidas, que foram a base de cálculo da remessa, e esses produtos em si. Não foi preciso pelo recorrente série mais de conformidade, e aí eu faço essa observação aqui, não foi anexado nenhum elemento adicional quanto ao tema em sede de recursão. A mesma coisa mais detalhada, para o fato da transferência de tecnologia em si, eu só falei da questão da venda líquida em si, da remessa, não está amarrada aos produtos que ele disse que, na verdade, originaram a transferência de tecnologia. Isso é questão de produto e remessa. Agora vamos falar de produto e transferência de tecnologia. Em relação às de tecnologia, produtos comercializados efetivamente, eu também acho que ele tem uma correspondência detalhada, efetivamente, e os dispêndios de viagens também, ou seja, ele tem que mostrar, olha, efetivamente, esse funcionário foi lá para, efetivamente, uma modificação no eixo tal, ou uma caixa de câmbio automatizada, uma melhoria, tal. Nada disso foi trazido pelo contribuinte. Ele trouxe um plano de viagem e trouxe somente a questão da especificação técnica dos caminhos. Então, eu reitero que o ônus da prova é do contribuinte. Então, conclusivamente, assim, quanto ao tema de efetiva transferência de tecnologia, eu não faço
não tenho nenhum reparo a fazer com as autoridades tributárias, sejam exatamente que isso aqui, que expressa bem o que eu disse, assim, em outras palavras, que se concluiu assim, a autoridade tributária concluiu, na verdade, até já foi mais sucinta, mas ela diz o seguinte: afinal, de forma a se cumprir o objeto contratado, se a forma de cumprir o objeto contratado consistir em fornecer assistência técnica, efetivamente, eu já até li isso pedido, bem como envio de contratantes especialistas e treinamento técnico de engenheiro do contratado no exterior, é suficiente de um projeto, eu também concordo plenamente com isso. É impossível que se mande um engenheiro ou se contrate um especialista aqui, não sabe nem que projeto, que produto que ele vai trabalhar, não tem o mínimo controle disso aí. Depois me traz todas as especificações técnicas do caminhão e alega que tudo foi transferência de tecnologia em si. Então, eu não aceito isso aqui. Por exemplo, e não acho que seria difícil ver, olha, por exemplo, essa viagem desse funcionário foi para fins disso, efetivamente. Até para justificar os dispêndios em si, teria que ter algum tipo de comprovação adicional que eu entendo. O óbice adicional, efetivamente, tem a questão do dispêndio, que eu também trouxe. Eu acho que, na verdade, aí trago o esclarecimento que a portaria 426 não retroagiu, que ela não causou qualquer prejuízo, porque é uma condição prevista na própria lei, é o item 14 do meu voto aí. E eu acho que o simples apresentação daquela apresentação de conta do Ministério da Tecnologia não atende requisito necessário, porque, na verdade, eu não acho que para ele usufruir do benefício, não era só que no sentido de se comprometer a realizar o dispêndio. É óbvio que o legislador queria que ele despendesse o valor nessas áreas incentivadas, ou no país que fosse, em outras regiões, se despendesse em dobro, um pouco mais, não era uma vez e meia, acho que outra em dobro. Quando em outras regiões não é incentivado, tinha que despender um pouco mais. Então, com isso aí, eu acho que, na verdade, não era só eu me comprometo e pronto, eu ganhei o benefício. É óbvio que o efetivo dispêndio também era objeto de intenção do legislador e da lei em si ao estabelecer benefício contribuinte. Ele fez menção aqui a questão de notas fiscais, folhas de pagamento, que comprovaria esses dispêndios, mas não trouxe nada disso aos autos. Vocês veem que aquela lista que eu corri aqui de elementos probatórios não tem nada disso, de nota fiscal, nem nada de... E, na verdade, então, como ele não se ao meu ver, né, não se desencumbiu ao conteúdo do ônus probatório contra a efetivação da tecnologia e redução de dispêndio, eu mantenho o posicionamento de não reconhecer o direito creditório de imposto de renda na fonte, oriundo desse benefício fiscal. Eu acho que, assim, como eu não estou reconhecendo, resta prejudicada a questão da atualização monetária, então eu reservei o direito aqui de se manifestar contra ele caso eu reste vencido. Lógico que se eu restar vencer, eu vou me posicionar contra o tema também, na questão da correção monetária, né? Se for vencedor, o fato de se reconhecer o direito creditório. E a diligência aqui, eu trago aquela fundamentação que essa que eu nem vou ler, que eu já trouxe aqui para vocês, que eu acho que aqui a gente tem ônus de restituição, então o ônus é do contribuinte, não cabe a mim suprir quando esse ônus probatório envolve elementos que são plenamente possíveis de serem produzidos pelo próprio contribuinte de forma unilateral, que eu acho que é o caso aqui. Ele podia trazer uma documentação de suporte muito melhor no sentido dessa transferência de tecnologia, então não está se pedindo nada assim de outro mundo, que é uma empresa grande, que deve ter um controle rígido quanto a dispêndio, até o que se incorpora de tecnologia em cada um dos produtos dele. Ninguém faz uma melhoria, por exemplo, de um caminhão ou de uma coisa assim, sem nenhum tipo de documentação, para me trazer depois especificação técnica do caminhão, efetivamente. Eu acho muito limitada essa prova pela recorrente da audiência. Então, com isso, rejeita a diligência também, que era o pedido subsidiário dele, então, rejeita as autoridades de preço contribuinte, eu voto por negar provimento ao recurso e ao voto. Por disposição aí de vocês, deu um trabalhinho, porque eu tive que olhar fazer as provas dos autos, né, porque isso era probatório e tal, mas eu acho que, na verdade, pelo que foi trazido aqui, eu não me convenci muito, principalmente pelo fato do ônus da prova ser dele, desses elementos assim, estarem muito limitados quanto à possível comprovação da transferência de tecnologia e também dos dispêndios realizados em si. Então é isso, eu voto por negar o provimento. Ficou aí à disposição para algum esclarecimento. Se vocês estiverem prontos para votar, é só avisar que eu posso acolher os votos. Daniela, você falou que a gente discutiu esse benefício da lei do bem. Eu acho que eu lembro que a gente discutiu já, mas não foi um processo que o da Nestlé tinha 3 julgados, 3 votos sobre isso, nós demos provimento, mas lá, essa questão é bem probatória, né? Inclusive, na época daquele rapaz
compôs o colegiado por 2 meses, foi 3 meses. Ricardo participou do último julgamento. Fernando era presidente. Mas, enfim, essa é a questão probatória. Lá foi unânime, mas não é direito, é prova. Você trazer prova e provar que você preenche os requisitos. E pelo que Heitor falou aí, está claro que ele não trouxe essas provas. Aí é análise prática. Ou faz vista, ou então confia na análise que o presidente fez. Não tem como ser diferente. Eu vi a análise, está super detalhada. Às vezes, assim, eu vou esboçar uma preocupação minha. É feita aquela questão de benefício para investimento, que aí você teria que comprovar a aplicação de um determinado percentual em ampliação da fábrica, do parque, enfim. E que depois a legislação mudou e disse, não, olha, vai ser benefício para desenvolvimento ou para custeio, o que o órgão cedente disser que é benefício. Assim, ele tira o ônus do auditor da Receita Federal de ir lá verificar se ele ampliou a planta. Então, assim, às vezes eu me preocupo muito de a gente, né, digamos, a gente enquanto nós aqui, julgadores, o auditor fiscal lá, entrar numa seara que eu vou dizer, eu nem conheço. Se você for ver, como é que eu ia comprovar transferência de tecnologia? É a peça que eu vou analisar, se veio uma peça, se ele... Eu acho que seria mais competência ali do Ministério da Ciência e Tecnologia, que ele presta essas informações ao Ministério. E aí eu estava olhando a portaria, ele tem que prestar anualmente informações ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu pergunto, aí eu realmente teria que estudar, o Ministério da Tecnologia, ele dá algum carimbo nisso, ele atesta de alguma forma que essa tecnologia foi transferida, porque eu acho que o Ministério de Ciência e Tecnologia teria muito mais competência do que a Receita Federal, entendeu? Então, talvez se tivesse algum documento nos autos por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia que atestasse essa transferência, eu não ia discutir, eu ia dizer, o que o Ministério da Ciência e Tecnologia disser que foi transferência, eu estou aceitando. E aí, essas informações que ele presta, eu fui tentar abrir o processo aqui, esse relatório, que é o item, eu fiquei querendo ver qual o conteúdo dessas informações que ele presta, deixa eu dizer qual é o item aqui. É um relatório dizendo, parece muito uma DIPJ modificada, entendeu, Giovana? Ele preenche um formulário dizendo, olha, eu fiz tais e tais e tais dispêndios no ano anterior, é isso. O argumento dele é o contrário senso, não é o que você está dizendo. Está dizendo o seguinte, olha, se tivesse algum erro, caberia uma prestação de esclarecimento pelo Ministério da Tecnologia, isso que ele diz. Porque tem uma portaria 267 de 96, né? Aí, o nosso julgamento, a Mauritânia até participou, Mauritânia. Ela participa até do nosso colegiado, que também participou do julgamento. Lá a gente comprovou, tinha documentação, por exemplo, o que você falou, Giovana, tem aqui, para usufruir desse benefício, é necessário que o interessado efetue pedido de restituição à SRFB, entregando a documentação prevista na portaria 26796. Entre elas tem assim, portaria expedida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, atestando que a empresa está habilitada ao benefício. Então pois é, mas aí eu pergunto, aqui não teria... Eu vou fazer o seguinte, até porque é uma coisa complexa, em relação à questão da análise das provas que o conselheiro Heitor fez, eu estou tranquilo. Eu só queria ver se de repente não teria algum documento que, por parte do Ministério, talvez até essa declaração, eu vou dar uma olhada, eu não consegui, vou pedir vista, eu peço vista, para a gente não se prolongar mais aqui, e vou dar uma olhada. Os julgados. E depois, Dornelas, quando eu for fazer a vista, eu vou pedir para você esse acórdão da turma da gente nesse outro processo. Inclusive, esse portaria 267/96 é outra portaria, também tem essa portaria que ele cita aqui, que é a 426 de 2011, que ele cita aqui os documentos. Enfim, eu vou dar uma olhada, eu prefiro dar uma olhada.
acontece aqui? Que, na verdade, os documentos da 426 estão aqui. Essa declaração do INPI, efetivamente, então. Mas a questão é se limita a isso, né? Se poderia ou não, efetivamente, a autoridade tributária fazer essa auditoria com base na efetiva transferência de tecnologia. Aí é uma outra questão. Eu vou dar uma olhada para a gente não se prolongar mais. Porque a portaria 426, o que ela pede é isso, a informação anual, efetivamente, que ele trouxe aqui, que é a informação anual, a questão da averbação que ocorreu aqui, e eu acho que o comprovante de recolhimento, assim, mas estão aqui. Mas aí talvez eu quero olhar o conteúdo dessa informação que ele manda para o Ministério da Ciência e Tecnologia, se seria algo que, estou mandando a informação suficiente, se tivesse alguma coisa errada, o Ministério da Ciência e Tecnologia teria como contraditar e dizer, olha, isso aqui você não transferiu, foi nada, entendeu? Ele tá dizendo, veja bem, ele só fala do dispêndio, né? Eu acho que, na verdade, eu não sei, até para chamar a atenção, é o item 11.4. Eu marquei, tem até as folhas aí. Tem as folhas. Pronto, foi esse item que eu estava vendo. Aqui folha 87, 155. Eu vou dar uma olhada com calma, para a gente não perder muito tempo. Assim, ele não entra muito. Foi feita a transferência de tecnologia no produto tal, efetivamente, que eu acho que teria que se cumprir isso. Ele diz o seguinte: eu fiz um dispêndio em pesquisa de tecnologia de tanto. E tanto que ele usa esse argumento para fim de comprovar o dispêndio. Ele não usa esse formulário para fins de dizer que esse formulário comprovaria a efetiva transferência de tecnologia. Ele diz que, na verdade, a prova que ele está trazendo nos autos para esse caso são os caminhões, a especificação técnica dos caminhões. São dois requisitos diferentes. Um é fazer o dispêndio e a outra é fazer a transferência. Ele está se referindo a esses elementos aqui para comprovar o dispêndio em pesquisa no país. Tá? Mas lógico que nada impede se acha, olha, isso aí também comprovou a efetiva transferência para o 11.4. Então. Tá bom, então ficou concedida, eu vou registrar meu voto, né? Eu votei por negar provimento ao recurso. Lógico que se tiver algum elemento novo que vocês tragam que me convença, eu posso mudar. E ficou, então, o relator votou por negar provimento ao recurso, concedida a vista, considera Giovana Pereira de Paiva Leite. É o 62, efetivamente. Eu achei até estranho também, está encerrado de manhã. Eles vêm, acho que, sustentar amanhã aqui, na sustentação oral, um outro processo. Né? E o que foi retirado de pauta também, inicialmente, tinha sustentação oral, e desse não houve. Talvez fosse bom até haver, né? Ajudaria um pouco. Mas não houve. Para esse 62 não houve. Você não vai que ele vai sustentar o 78 amanhã. É o mesmo contribuinte. Eu não botei junto, porque é um assunto completamente diferente. Um era questão de não conhecimento, de limite de alçada, o outro era essa questão do outro, não tem nada a ver com isso, o terceiro. Por isso que eu não pus junto, mas vai estar aqui amanhã. Então, pessoal, está concedida a vice-conselheira Giovana, 62, então agora vamos para o 63, doutor Lisandro, mas, doutor Lisandro, eu acho que agora tem uma série que são o mesmo assunto, né? É só porque eu acho que o 64 e 65 são o mesmo contribuinte. Então, se quiser relatar junto 64 e 65, eu não sei como é que é. Eu acho que é um assunto específico, né? Se uma obrigação de trabalho, se uma carga, eu não sei, você quer fazer os três juntos, que me pareceu que é o mesmo assunto. Presidente, os três processos súmula 24, requisição, requerimento de restituição de crédito da Eletrobras. Então, aplicação de súmula direta. Mas eu posso abrir qualquer então, faça em conjunto, então. Aí, se alguém tiver alguma especificidade de algum dos três, fale. Então a gente está analisando em conjunto mesmo. A única coisa que é diferente é que o primeiro processo, o contribuinte pede que a requisição seja, o requerimento seja enviado à STN, Secretaria do Tesouro Nacional, tendo-se em vista que seria o órgão competente, mas como nós temos súmula já no Supremo, no CAF, então eu nego o provimento aos três processos. Não foge, não tenho que fugir disso. Agora posso abrir um por um para ver algum. Acho que não precisa. Acho que lê o primeiro, doutor Lisandro, passa pelo. Não tem outro crédito, é só esse crédito, é só esse. Não, acho que vamos passar pelo primeiro, pelo relatório e volta. Vamos sim.
A gente julga por os outros dois, a gente julga por semelhança, né? Mas é de como é a aplicação de sumas, se Lisandro me permite, presidente, também, resume só, Lisandro, resume sem ler, e a gente já julga, porque esse assunto é mais simples. Sim, é isso. É um pedido de restituição e compensação, né, para fim de compensação de um crédito cuja natureza do crédito é títulos emitidos à Eletrobras. O despacho decisório negou e o contribuinte apresentou na verdade, ele apresentou o requerimento formulário, porque ele nem consegue apresentar uma PEDECOM, né? E foi em 2002 também. E ele apresentou uma manifestação de conformidade, pedindo que os autos fossem remetidos à STN, Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta laudo mas o pedido foi indeferido, despacho decisório, sob o argumento de que não há previsão legal. A manifestação de conformidade, ele, de novo, requer o envio dos autos para a STN, apresenta laudo também. Pessoal, alguma dúvida? Prudência, foi parecer COSIT número 95, por não? Não, só queria saber se alguém tem alguma dúvida, que eu acho que eu já li aqui, está bem claro. É só a CARF, é só isso. Os três é só isso. Então, pessoal, a gente está apreciando 63, 64 e 65 são semelhantes, questão de pedido de restituição, PEDECOMP, até pedido aqui nesse caso, de obrigação de Eletrobras, extensão do ACARF e tal, então o relator está negando o provimento ao recurso nos 3 processos. Então, vou começar a coletar os votos. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator nos 3 processos. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator nos 3 processos. O relator, doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanho o relator nos 3 processos, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator em todos os processos. Eu também acompanho. Então, 63, 64 e 65, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. 66 a gente já fez, que era aquela da Betanin, que houve acompanhamento, foi a questão da volta à unidade de origem. Então, agora a gente tem o 67, que é o Dr. Lucas, que reflete no 68 e 69. E aí eu acho que a gente encerrou a pauta à tarde. Com isso, quer dizer, que até que vocês confirmassem aí, também eu acho que não ficou nenhum pendente, né? Exato. Como teve eu olhei, é isso. Terminando esse, encerrar a pauta da tarde. Tá bom. Então, pessoal, está em apreciação 67, com o resultado reproduzido no 68 e 69, porque são repetitivos desse paradigma. Então, doutor Lucas, 67 é CPA, prestação de serviços radiológicos, PERDECOMP. Obrigado, presidente. Aqui é o PERDECOMP que não foi homologado e teve DCTF retificado após o despacho decisório, tá? Vou tentar resumir aqui ao máximo. O despacho decisório não reconheceu qualquer direito creditório a favor do contribuinte, por conseguinte, não homologou a compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados na PERDECOMP. Designado o contribuinte apresentou manifesto de conformidade, afirmando que houve erro de fato no preenchimento da DCTF do segundo trimestre de 2002, no que se refere à RPJ do período de apuração de 30 de junho de 2002. A DIPJ foi retificada, mas por um lapso a DCTF não teria sido. Apesar de ser do despacho decisório, de folha 72, a empresa tomou ciência do erro e procedeu à retificação da DCTF. O crédito informado na PERDECOMP está correto, porém, em razão da informação incorreta do DCTF do segundo trimestre,
a Secretaria da Receita Federal não encontrou o crédito disponível. A tratada da questão, a DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente o pleito do contribuinte, por entender em suma, vou tentar ir aqui no CERN, que não basta, por outro prisma, não bastasse essas conjecturas particularizadas acima, ainda que tivesse sido respeitado o aspecto temporal para realizar a transmissão da declaração retificadora, compete acentuar que, após a ciência dos partes decisórios, transfere-se ao contribuinte o ônus probatório. Diante disso, é importante ressaltar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto de pagamento. Ou seja, a DRJ fala que não bastava a apresentação da DCTF retificadora, precisava de documentação idônea, e ele fala que, com efeito dos registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do RPJ, são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza da liquidez de direito creditório pleiteado. No presente caso, a recorrente na sua peça impugnatória não apresentou qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a consoante apresentada a IPJ retificador. Designado contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação, acrescentando como conjunto probatório, além das cópias da DIPJ e da DCTF retificadoras, relação de bens do ativo imobilizado, licenças de utilização dos mencionados bens, cópias do livro Razão, planilhas de insumos, dentre outros, requerendo por fim a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado. O recurso é tempestivo, e razão pela qual eu conheço, passando ao voto, a não homologação da compensação pleiteada diz respeito à não confirmação da existência do direito creditório, tendo em vista que não constava no DCTF no período. Não constava na DCTF no período. Após o despacho decisório, o contribuinte retificou a DCTF para gerar o crédito. Contudo, com base em informações contidas na DPJ, o crédito pleiteado supostamente existe. Ao analisar a questão, a DRJ entendeu que a mera retificação da DCTF não seria suficiente para comprovar a existência do crédito, mas seria necessário o acostamento aos autos elementos de prova que garantissem o legado, tais como escrituração contábil, livros, tais. Em sede recursal, o contribuinte acosta aos autos, além da DPJ e DCTF retificadoras, relações de bens do ativo e todos os documentos que eu já relatei. Nesse contexto, entendo que o recorrente atendeu às exigências postas na decisão recorrida de apresentar a documentação contábil a fim de demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório. Tendo em vista, entretanto, que tal exigência tão somente lhe foi feita quanto da decisão da DRJ, que não reconhece a retificação da DCTF e traz a razoável no sentido de, caso aceitasse, não haveriam elementos suficientes para garantir a existência do crédito, entendo por superar este óbice para que seja analisado a fundo pela unidade de origem a liquidez e a certeza do crédito pleiteado com base no parecer normativo COSIT número 2. É basicamente essa questão de que houve documentação apresentada e, no meu entender, foi um óbice a DCTF retificadora, então foi superado. Eu estou superando e voltando para a unidade de origem, como a gente discutiu no caso agora há pouco. Então é como voto. Tá mute, presidente. O presidente está sem som. Aqui ele trouxe comprovação que, teoricamente, dá uma fumaça de que houve erro de fato, né? Exato. Ele traz documentação contábil, fiscal, livro razão, tudo mais. Tá ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Vou colher os votos, então. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutora Dornelas. Também acompanho o relator. Doutora Lisandra. Acompanhe o relator. Doutor Rafael. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou puro na unidade de votos. É provimento parcial, né, doutor Lucas? Isso, aquele para retornar à unidade de origem, despacho decisório complementar. Tá bom. Depois eu complemento aqui. Eu vou ter provimento parcial, não sei, o voto do relator, mas depois eu complemento para fazer o uniforme, aquele outro, tá, onde deu maioria, para ficar o mesmo dispositivo. Tá ótimo. Porque o entendimento da maioria da turma, mesmo nos casos onde não tem esse documento aqui. De fato, foi só para ficar a mesma coisa. Então, é 68, 69, mesma coisa, dá provimento parcial, é o retorno para a unidade de origem para fazer um despacho complementar. Eu vou especificar mais em detalhes aqui na ata, depois vocês quiserem rever. 67, 68, 69 julgados, provimento parcial. O 70 a gente já tinha apreciado, era aquele da Brasal, 70 ao 74. Aqueles 5 da questão da fábrica de refrigerantes. Então, acho que a gente encerrou a pauta da tarde. Adriana, pode interromper a gravação, por favor?